Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahu etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste segundo comentário da Parashá Vayeshev, eu gostaria de falar sobre um tema um pouquinho fora da Parashá, mas que é de grande valia nesse momento, que é o tema da festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação. Hanukkah quer dizer dedicação, consagração do templo. E essa festa está ocorrendo nessa semana, Não é nenhuma das 7 festas do Eterno, mas é uma festa tão importante que Yeshua HaMashiach, ele participou dessa festa. Então nós vamos ver aqui em João, capítulo 10, no versículo 22, que diz assim, João 10, 22, que diz assim, e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. É sempre no inverno no hemisfério norte, como hoje. Verso 23, e Yeshua andava passeando no templo, na colunato, no alpendre de Salomão. Você imagina o que Yeshua estava ali no dia da festa da dedicação, ele que ficava maior tempo na Galileia, agora ele estava ali em Jerusalém, então ele vinha também em Jerusalém, celebrava a festa da dedicação e depois voltava para a Galileia. E aqui nós vemos, meus irmãos, que Yeshua estava ali passeando no templo, e passeava, então ele passeava como que lembrando daqueles momentos em que o Eterno deu uma grande vitória para o povo de Israel, para os judeus, com pouca gente, contra o exército grego de Antíoco Epifânio. Então, meus irmãos, é interessante a gente relembrar algumas coisinhas daquela época, que muitas vezes os irmãos passam assim, meu Deus, é uma luta, obedecer a palavra, muitos até... porque são pessoas que já estão influenciadas pelo mundo. Mas aquele que está ligado na palavra do Eterno, vê que Yeshua nos diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, obedecer a palavra do Eterno é leve. Toda a palavra do Eterno é leve para nós. Tão leve que a gente vai ficar levinho e vai ser arrebatado naquele dia. Agora, não obedecer a palavra do Eterno é que é peso, é que é jugo desigual. Agora, aqui nós vemos, queridos, o profeta Daniel, ele profetizou sobre essa situação dessa guerra, entre poucos judeus com o exército grego. Está no livro de Daniel 11, ele profetizou cerca de 400 anos antes desse conflito acontecer. E ele profetizou lá no livro de Daniel, capítulo 11, ele disse que esse rei, esse imperador Antíoco Epifânio, no verso 30, Daniel 11, 30, diz assim, porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. E aqui diz, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Santa Aliança, aliança é a Torá. Ele vai ser contra a Torá. E fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado a Santa Aliança. Então, esse imperador grego, naquela época, ele estimulava os judeus, naquela época, abandonem a Torá, porque eu vou honrar vocês. Eu vou atender seus pedidos. E dava presentes para os judeus que abandonassem a Torá. Mas alguns ficaram firmes. Louvado seja Deus. Verso 31. E as forças armadas virão sobre ele, atenderão o seu chamado e profanarão o santuário e tirarão o sacrifício contínuo, que era o sacrifício do holocausto, e estabelecerão a abominação que causa desolação ou a abominação desoladora. Foi o que aconteceu também. Nessa época, Antíoco Epifânio colocou no templo de Jerusalém, ele mandou colocar a imagem do deus grego, Zeus, que é a abominação que causa desolação, e profanou assim o santuário do Eterno. E aqui no verso 32 diz assim, Daniel profetizando o que ia acontecer 400 anos depois. E aos violadores da Torá, da aliança, ele com lisonjas perverterá. Então aqueles que abandonarem a Torá,
ele dará presentes, lhe fará lisonjas, né? Mas o povo que conhece o seu Deus, aleluia, se tornará forte e fará proezas. Então, o povo do Eterno, fiel, não aqueles que se venderam, mas os que permaneceram fiéis na prova, mas não abandonaram a Torá. Aí nós vamos ver o verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Isso aí durou 3 anos e meio, meus amados. 3 anos e meio de uma grande tribulação. Amém? Uma coisa terrível. Começou no ano 167 antes de Cristo, terminou no ano 164. Foram 3 anos e meio. Terrível. E aqui nós vemos, no verso 34 de Daniel, que diz assim: e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Não vai ter ninguém quase que o ajude. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Mesmo os fiéis, o Antíoco Epifânio colocou entre eles falsos irmãos. Falsos irmãos. E isso sempre acontece. O diabo muitas vezes bota no meio dos fiéis falsos irmãos. É como está aqui em Daniel 11, 34. Né? Entre os apóstolos tinha Judas. Né? Sempre entre um povo de muitos fiéis, sempre tem os emissários de Satanás, que estão ali só fingindo que são dali, mas muitas vezes nem vão ali para ficarem junto com os fiéis, porque sente comichão no pé para ficar junto dos infiéis. Então, na verdade, não são nem fiéis, estão ali como instrumentos de Satanás no meio dos fiéis, exatamente como diz aqui o profeta Daniel. E aqui, né, e poucas vezes vão até nos cultos dos fiéis, gostam mais dos cultos dos infiéis, porque na verdade servem a outro Deus, não ao Deus da Bíblia. Verso 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para um tempo determinado. E eu vou mostrar para os irmãos aqui, no livro de Macabeus, o cumprimento dessa profecia de Daniel. Né? É algo tremendo, né? A gente observa, meus irmãos, que eles chegaram, né? O rei, no verso 41, capítulo 1 de 1 Macabeus, né? Não é um livro da Bíblia, mas é um livro histórico que nos faz entender, né? Chamado livro apócrifo, mas de conteúdo histórico, que nos faz entender o cumprimento da profecia de Daniel que está na Bíblia. Então, diz aqui em 1 Macabeus, capítulo 1, no verso 41, capítulo 1, diz que o rei baixou um decreto determinando que o reino inteiro formasse um povo só, e que cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Todas as nações obedeceram ao decreto do rei. Entre os israelitas, muitos gostaram da religião do rei e passaram a oferecer sacrifício aos ídolos e a profanar o Shabat. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinham que adotar a legislação estrangeira, proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no templo, proibia guardar o Shabat e as festas do Eterno, mandava contaminar os santuários, objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos, imolar porcos e outros animais impuros, enfim, e que esquecessem a Torá e mudando todos os costumes. E quem não obedecesse à ordem do rei seria morto. Olha só, né? O povo estava lá tranquilo. Esse rei chegou e disse, ó, agora é assim, nada de Torá, nada de obedecer a palavra, quem obedecer a Torá será morto. Então observe bem. E aí a coisa ficou séria, né, meus irmãos? E os livros da Torá foram rasgados, eles foram lá e condenaram à morte, enfim. Mas nessa ocasião tinha um homem
né, que ele era Matatias, né? O nome dele é Matitiarro, o mesmo nome de Mateus, mas era Matatias, né? E ele saiu de Jerusalém para morar em Modim. Modim é entre Jerusalém e Tel Aviv, hoje em Israel. Existe Modim até hoje. Então eles foram morar ali, né? E os funcionários do rei chegaram a Modim para falar com os israelitas que estavam lá em Modim. Olha, vocês não vão obedecer à ordem do rei, né? Porque todo mundo, vários israelitas já estão obedecendo. Está tudo lá sendo honrado, com ouro, prata, está tudo vivendo uma vida normal. Mas vocês não vão, né, obedecer à ordem do rei? E aí eles, aqui diz, né? Aqui diz, verso 15. Os funcionários do rei chegaram à cidade de Modim para fazer o povo mudar de religião e oferecer sacrifício aos ídolos, né? Muitos israelitas aderiram a eles. Então, olha só. Primeiro teve os de Jerusalém que aderiram. Aí fugiram para Modim. De Modim, com a presença dos funcionários do rei estrangeiro, do rei grego, né? Aí eles foram, alguns cederam, né? Porém, Matatias e seus filhos ficaram de lado. E os funcionários do rei disseram a Matatias: você é um personagem ilustre, homem importante nesta cidade, apoiado por filhos e parentes. Está no livro de 1 Macabeus, capítulo 2, verso 16 em diante. Então saia na frente para cumprir as determinações do rei, conforme fizeram todas as nações, os cidadãos de Judá e os que ficarem em Jerusalém. Assim você e seus filhos passarão a fazer parte dos amigos do rei e serão recompensados com prata, ouro e muitos presentes. E aí Matatias respondeu em voz alta, para que todos ouvissem: mesmo quando todas as nações que moram dentro dos domínios do rei obedecerem à sua ordem e abandonarem a religião dos seus antepassados para se conformarem com as determinações dele, eu, meus filhos e meus parentes, continuaremos vivendo de acordo com a Torá dos nossos antepassados. Deus nos livre de abandonar a Torá e as tradições. Nós não vamos obedecer às ordens do rei. Não vamos nos desviar da nossa fé, nem para a direita, nem para a esquerda. Né? E ali mataram o funcionário do rei, né, que estava obrigando o povo a oferecer sacrifício, e demoliram o altar que o funcionário do rei tinha feito. Né? Então ali, meus irmãos, nós vemos que eles desafiaram o rei grego Antíoco Epifânio IV e começaram a lutar contra o rei. Mas acontece que um grupo desse que estava com Matatias, né, foram atacados no Shabat. E no Shabat eles não iam responder o ataque. Não é o Matatias estava em outra área, mas porque eles estavam em guerrilhas. E aí o rei descobriu que no Shabat eles não iam revidar. Então aqui diz: denunciaram aos oficiais do rei, isso já está no versículo 31, denunciaram aos oficiais do rei, a guarnição estabelecida em Jerusalém, na cidade de David, que algumas pessoas tinham desobedecido às ordens do rei e descido para as cavernas do deserto. Tudo pronto, lhes disseram. Muitos desses homens do rei correram atrás deles e o alcançaram. Acamparam em volta deles e se organizaram para atacá-los num dia de Shabat. Tudo pronto, lhes disseram: agora chega, saiam daí, façam aquilo que o rei mandou e a vida de vocês será salva. Eles responderam: não sairemos nem cumpriremos a ordem do rei, profanando o dia de Shabat. Então aqueles começaram a atacá-los. Eles, porém, não reagiram, nem atiraram uma única pedra, nem mesmo fecharam a entrada dos seus esconderijos. Disseram apenas: vamos morrer com a consciência limpa. O céu e a terra são testemunha de que vocês nos estão matando injustamente. Assim mesmo, os homens do rei os atacaram no dia de Shabat e eles morreram com suas mulheres, crianças e rebanhos, e eram cerca de 1000 pessoas. Ao saber do caso, Matatias e seus companheiros choraram amargamente e comentavam entre si: se nós
todos fizermos como esses nossos irmãos, se não lutarmos contra os pagãos por nossa vida e nossas tradições, eles em breve nos eliminarão da face da terra. E nesse mesmo dia eles tomaram essa decisão: lutaremos abertamente contra todo aquele que nos atacar em dia de Shabat. Assim não morreremos todos, como nossos irmãos em seus esconderijos. Né? Então ali eles decidiram que mesmo que fosse atacar no dia de Shabat, eles iam revidar. E no final, meus irmãos, venceram. Aquele pouquinho de gente venceu o exército grego, meus irmãos. É isso que é celebrado em Hanukkah, nessa festa. O fiel a Adonai, por causa da Torá, por causa do Shabat, por causa das festas do Eterno, por causa dos 613 mandamentos que tem na Torá, não quiseram desobedecer nenhum mandamento. Preferiram batalhar. E batalharam. E expulsaram o exército grego de Jerusalém. E consagraram o templo. Dedicaram o templo. Por isso que o nome da festa é para apagar aquela profanação. Quebraram a imagem dos Zeus, daquele deus grego, e restauraram o culto a Adonai. Por isso que ali, restaurando o culto ao Eterno, deu-se início à festa do Hanukkah por 8 dias. 8 dias de festa, como é hoje. Hoje nós estamos no 2º dia de Hanukkah desse ano de 2020. E é um exemplo. E Yeshua fez questão, no Evangelho de João, capítulo 10, 22, está ali, passeando no templo, no dia da festa de Hanukkah, no dia da festa da dedicação, porque o nome é festa. Hanukkah, traduzido, é dedicação. Queridos amados, que nós sejamos fiéis ao Eterno. Hoje nós somos enxertados na oliveira. Muitos já abandonaram a Torá, já estão de mão dadas com o Antíoco Epifânio IV. Mas aquele que tem o nome no livro da vida, ele é fiel à Torá, ele é fiel ao Shabat, ele é fiel a Yeshua. Yeshua é o Eterno que nos ordenou a guardar a Torá. E ele disse que a Torá está válida até que os céus e a terra passem. Mateus 5:20. Queridos amados, é um exemplo esse da família de Matitias, de Matatias, e seu filho Judas Macabeus, que fez a guerra praticamente, com poucos homens, derrotar um exército da Grécia, meus irmãos. Meu Deus, só o Eterno para fazer isso. Então, que o Espírito de Adonai, o Espírito de santidade, hoje nós não temos guerra material, a nossa guerra é espiritual, é contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais, é contra os demônios nos lugares celestiais. E qual é a nossa maneira de guerrear? Orando e obedecendo a Torá e as palavras de Yeshua. Aí nós estaremos agradando ao Eterno. Shalom, Shabbat Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.